Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Comitê de Política Monetária do Banco Central tem hoje a segunda reunião. A primeira foi ontem, como sempre acontece. A primeira sem o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Hoje com toda a diretoria, inclusive o presidente, e teremos então a decisão sobre a Selic. Se houver aumento, convenhamos, será apenas o último capítulo da crônica do aumento anunciado. Desde março, e quaisquer modificações, alterações no cenário econômico internacional, nacional, em uma direção ou em outra direção, quaisquer alterações eram usadas desde março pelo Roberto Campos Neto, mas principalmente pelo capital financeiro, por seus porta-vozes, inclusive na imprensa, mas também no Congresso, também no Ministério da Fazenda, no Banco Central, de que o aumento era inevitável. Juros estavam altos nos Estados Unidos. Não vai ter jeito, haverá demanda por dólar, e com isso o dólar subirá, o real se depreciará, haverá pressão inflacionária. Então, é preciso elevar a Selic, a taxa básica de juros, para evitar um cenário inflacionário sem controle. Aí o Banco Central dos Estados Unidos começa a dar sinais de que era hora de pensar em reduzir lá a taxa de juros. O que aconteceu? Mudou a situação radicalmente, mas o Banco Central do Brasil usou a mudança como argumento, usando ali, inclusive, uma expressão bem vazia, portadora de um sofisma, né? O cenário internacional é incerto, então é preciso aumentar a taxa de juros. Não serviu esse cenário internacional incerto, e o incerto já diz tudo. Poderia partir em diversas direções. Então, em nenhum momento a preocupação foi, olha, precisamos tomar cuidado para que o crescimento da economia não seja abalado. Então, o cenário internacional incerto nos leva à conclusão de que é preciso reduzir a taxa básica de juros. Porque o Brasil precisa de crescimento consistente durante anos seguidos. Precisa crescer 5%, 7%, 8% ao ano para garantir não apenas o crescimento do consumo, mas o crescimento do emprego, a absorção da mão de obra que chega todos os anos, que entra todos os anos no mercado de trabalho, para reinserir no mercado de trabalho quem estava afastado, para aumentar o nível médio de salários e de renda e ter como alvo prosperidade. E mais, para que ocorresse ao fim, aí sim, o crescimento virtuoso da arrecadação do Estado, porque seria um crescimento baseado exclusivamente no crescimento econômico. As pessoas comprando mais, consumindo mais, o comércio vendendo mais, demandando mais da indústria, dos seus fornecedores, a indústria produzindo mais, empregando mais, reduzindo a capacidade ociosa e comprando mais de seus fornecedores. O salário médio cresce, porque as empresas passam a disputar mão de obra.
crescendo o salário médio, cresce a renda média, o consumo médio se eleva e o resultado disso é mais arrecadação para os municípios, para os estados, para a União. Além da obviedade de que quanto mais baixa a Selic, sempre dentro da razoabilidade, né? Senão, por decreto, diríamos a Selic é zero. Não é isso. Dentro da razoabilidade, quanto mais baixa a Selic, menor a pressão sobre a dívida pública. E a dívida pública é a preocupação apresentada nos discursos dos que defendem a elevação da taxa de juros. Mas tudo isso se encaixa na teoria da austeridade. A teoria da austeridade foi desenvolvida há cerca de 100 anos e que visava enfraquecer os movimentos dos trabalhadores, enfraquecer as contestações, as inúmeras contestações às relações de produção. A austeridade serviu para rebaixar o nível de salários, já naquela época, e ainda para que fosse um movimento imposto, sem barreiras, sem óbices, sem contestações, sem enfrentamentos, usou ditaduras como a de Mussolini na Itália, como o fascismo, como o nazismo. Mussolini proibiu greves. Mussolini enfraqueceu ao limite mínimo os movimentos políticos dos trabalhadores, sequestrou os sindicatos, colocou-os sob sua tutela, privatizou o que pôde, tinha o controle do Estado sobre as empresas, mas era controlado pelo capital financeiro. Há documentos mostrando o quanto capitalistas financeiros nos Estados Unidos apreciavam o fascismo italiano. Porque era o instrumento que aquele momento histórico exigia para que os objetivos do capital financeiro fossem atingidos. Dentro, claro, também de uma lógica político-histórico-militar do imperialismo. Então a austeridade, ela foi ganhando adeptos, ela virou uma arma constante para enfraquecimento de movimentos políticos, para que a luta fosse entre os trabalhadores, pelas diminutas, exíguas vagas de trabalho. É aquela imagem de uma porta estreita e um grupo de pessoas se enfrentando para ver quem conseguiria passar antes que a porta se fechasse. Esse é o mercado de trabalho numa economia onde prevalece o conceito da austeridade. E o Estado não é vítima, o Estado é instrumento dessa política. E aí entram a austeridade fiscal e a austeridade monetária. E aí entra o Banco Central. E o festival de movimentos por independência de bancos centrais pelo mundo. Não autonomia. Autonomia é fundamental. O Banco Central não pode ser utilizado politicamente pelo governo de plantão. Ele tem de ter autonomia. Mas a independência, primeiro que é um conceito fajuto, porque ele não será independente. Nunca é.
ele simplesmente passa a ser instrumento do capital especulativo, do capital financeiro. E no Brasil, tal a desfaçatez, o descaramento vigentes, que hoje há defesa explícita em forma de projeto tramitando no Congresso Nacional para que o Banco Central se torne empresa de direito privado. Vamos escancarar, não é? Chega de faz de conta. Vamos escancarar, vamos colocar de vez o Banco Central oficialmente nas mãos do capital financeiro. Oficialmente. Como um gabinetezinho do capital financeiro. Como um escritório de execução de políticas contidas no planejamento do capital financeiro. Não é? E aí, vale notar, o Banco Central tem atribuições, que só ele tem, que são específicas do Estado. As funções primordiais do Banco Central são funções e atribuições típicas de Estado, não do setor privado, não de investidores particulares. São atribuições de Estado. Mas é tal a desfaçatez, tal o descaramento, que está lá, em debate no Congresso. Tornar o Banco Central empresa de direito privado. Então a Selic ela entra nesse jogo como uma ferramenta a mais. Pode haver uma surpresa, não vamos subir, não vamos reduzir a Selic, ela ficará onde está. E onde está já é muito alto. O Brasil tem hoje a segunda maior taxa real de juros do mundo. E, obviamente, se houver uma elevação da Selic, elevar-se-á também a taxa real. Digamos que o boletim Focus, o mais recente, esteja certo e terminemos o ano com inflação de 4,30. Estaremos falando, no final do ano, da Selic em quanto? Porque esse não será o último aumento. 11,25? Ou seja, basicamente serão 7 pontos de diferença entre a Selic e a inflação. Essa é a taxa real de juros. A diferença é em pontos da taxa básica para a inflação. Então não há a menor dúvida de que o Brasil irá manter o segundo lugar, já passou o México. A África do Sul, que tem problemas crônicos na sua economia, altíssimo desemprego, e até por isso ela tem de trabalhar com taxas menores de juros, né? A Turquia, com problemas recorrentes de inflação. O México, que sofre depreciações de tempos em tempos de sua moeda, inclusive pelos ataques que sofre dentro do consórcio Canadá, Estados Unidos e México. A Colômbia. Todos com taxa real de juros menor do que a brasileira. A Argentina, que chegou a ter no ano passado a maior inflação do mundo, ainda tem uma inflação anual elevadíssima, está em recessão. A taxa nominal de juros, como a da Turquia, é maior do que a nossa. A da Turquia é bem maior do que a nossa. A nominal, não a real. A real só é inferior à da Rússia, que está na casa de 8%. A taxa real de juros. É um país em guerra, com a sua moeda sofrendo ataques, boicotes e impedimentos. Impedimentos, congelamentos,
impedimentos nas transações comerciais, tanto que a Rússia passou a exigir pagamento em rublo. E muitos países, inclusive Índia, China, imediatamente se mostraram dispostos a fazerem pagamentos em rublo. O Brasil tem uma inflação que nem de longe pode ser chamada de descontrolada. Temos uma memória inflacionária, não há dúvida. Qualquer chamazinha chama incêndio, provoca incêndio, porque há uma memória inflacionária. Há movimentos que começam a ocorrer internamente entre distribuidores e comerciantes, entre fornecedores e distribuidores, entre produtores industriais e comerciantes, entre produtores agrícolas, o mercado varejista e o mercado atacadista. São movimentos que muitas vezes não têm causa econômica, mas é a sensação de que os preços estão subindo e o seu preço está defasado. Então temos sim memória inflacionária. Mas os números estão aí. E não precisamos nem pegar a deflação recente, porque foi algo completamente circunstancial, ocasional, com algumas causas sazonais, que não se repetirão nos meses seguintes, não se repetem nos meses seguintes, são sazonais, e outras excepcionalíssimas. Então não é o caso da deflação. Mas é uma inflação sob controle e uma necessidade notória, urgente, de crescimento econômico. O Brasil precisa ter crescimento industrial, tecnológico. Precisa abrir vagas com salários num nível melhor. Inclusive, isso vai desafogar o Estado em programas sociais. Mais gente empregada, mais gente com renda melhor, com salários melhores. Há muito menos demanda por programas sociais. Há muito menos demanda por programas de socorro do Estado. E o Estado arrecada mais. Arrecadando mais, ele pode equilibrar o seu orçamento. E mesmo com a arrasadora dívida pública, que no ano fiscal mais recente exigiu dos cofres do povo 750 bilhões de reais. E facilmente passa a casa do trilhão. Qualquer crise, uma pandemia, como tivemos, passa da casa do trilhão. E para pagar o serviço da dívida, você anula todo o resto. E pendura-se em déficits, até para pagar as despesas correntes. Então, quem diz estar preocupado com a dívida pública e com o déficit público, deve enxergar na Selic um fator decisivo. Decisivo. Cada ponto que a Selic sobe são 42 bilhões a mais na dívida. 0,25, talvez é o que suba hoje. Estamos falando aí de algo próximo de 12 bilhões de impacto direto, imediato. Ou seja, subiu a Selic, subiu a dívida pública. Pioram as contas públicas. As despesas não desaparecem. Algumas são inevitáveis. E, claro, o governo tem de gastar menos, é óbvio, mas não é investir menos. E o que querem é que o Estado gaste menos com previdência, com programa assistencial, com investimento em saneamento, para que os recursos do Estado não faltem no pagamento do serviço da dívida.
Na Itália, a austeridade fiscal e orçamentária foi colocada na Constituição. Sim, é um problema que se espalha pelo Ocidente e parte do Oriente. Também na Itália, assim como na Alemanha, França, Espanha, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, o sistema de proteção social, chamado Estado de Bem-Estar Social, está sendo desmontado, desmantelado, atacado em suas estruturas. E tudo em nome da austeridade fiscal e monetária. Estão destruindo não apenas o Estado de bem-estar social, mas a social-democracia como modelo político. E a União Europeia foi o grande instrumento estratégico para esse ataque. Nos Estados Unidos, socorro ao sistema financeiro, subsídios para corporações e grandes capitalistas. Sim, subsídios. A Starlink do Elon Musk depende do Departamento de Defesa. Foi um negócio alimentado com subsídios desde o início. Assim como muitos produtores de algodão. Então você tem da alta tecnologia à produção elementar agrícola uma política de subsídios. Só que eles passam a ser direcionados para o grande capital, para as corporações e, claro, a guerra. A guerra é um instrumento elementar para que recursos da assistência social nos Estados Unidos sejam retirados e transferidos para o grande capital financeiro. Ou seja, são mecanismos imensos organizados à margem da população, construídos pela plutocracia, exatamente para transferir a riqueza nacional da multidão de trabalhadores para os que detêm capital. E no Brasil, sim, no Brasil, todo mundo assistiu ao espetáculo. A remoção dos direitos dos trabalhadores e os ataques sistêmicos aos aposentados e pensionistas. Também isso foi lançado na Constituição por intermédio de emendas. Nada de legislação ordinária que pode ser removida em 3 dias. Virou texto constitucional. Constitucionalizaram e institucionalizaram o ataque aos trabalhadores, aos aposentados e pensionistas. E é nesse contexto de brutal transferência de riqueza que se estabeleceu a política de juros que temos no Brasil. A austeridade monetária, a austeridade fiscal e a precarização dos trabalhadores não se encontraram casualmente. São partes de um mesmo sistema, de um mesmo planejamento, sistema que o capital financeiro tem como imprescindível para a manutenção, para a cristalização da ordem socioeconômica que ele estabeleceu. E é também para isso que lutam não apenas pela independência do Banco Central, e repito, independência difere de autonomia. No Brasil, vale insistir, o descaramento chegou ao ponto de proporem no Congresso Nacional a transformação do Banco Central em empresa de direito privado. Ou seja, querem a privatização do Banco Central e de suas atribuições primordiais, que são, obviamente, atribuições do Estado. É nessa orquestra que toca a Selic,
meu caro Cristiano Panvec?